porque o líder nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, descarta a candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência. Os bastidores desta história a gente confere agora, juntos aqui com a Beatriz Manfredini, que está apurando isso e tem mais detalhes. É uma mudança de postura, né, Bia? Bom dia e bem-vinda. É uma mudança e tanto, viu, Nonato? Lembra que durante a semana a gente vinha falando de um racha aqui em São Paulo, na direita do Centrão? É daí que vem esse racha. Então, bom dia para você também, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, desde o início do ano, para falar a verdade, desde o finalzinho do ano passado, quando progressistas, o PP, soltou aquela nota fazendo uma pressão em Tarcísio por mais apoio a alguns candidatos e ameaçando até lançar um candidato próprio aqui ao Palácio dos Bandeirantes, esse racha já tinha então sido exposto. E agora ele tem realmente ali a finalização com Ciro Nogueira, o presidente nacional do partido, falando então abertamente que já descarta a candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência. Então foram 2 semanas aí mais ou menos de pressão até culminar efetivamente agora nessa mudança de postura. Para a gente relembrar, durante o ano passado, principalmente no segundo semestre, quando o Tarcísio chegou a ficar muito bem colocado entre aí os principais possíveis candidatos à presidência em 2026, antes do aparecimento de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira era o maior entusiasta dessa possível candidatura. Elogiava Tarcísio em diversos eventos, publicamente, na frente de outras pessoas e para vários públicos, e defendia também nos bastidores essa candidatura. Era algo que já era dado como certo, mas é um cenário então que foi mudando bastante ao longo das últimas semanas. No começo agora dessa semana eu contei aqui no Jornal da Manhã que internamente os caciques do PP acreditam que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e senador, não vai desistir da pré-candidatura dele ao Palácio do Planalto. E é essa movimentação exatamente que se concretiza agora então com a fala de Ciro Nogueira. Eles entenderam que Flávio Bolsonaro vai seguir até o fim com essa pré-candidatura e isso então inviabiliza totalmente uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas, que jamais concorreria contra Flávio Bolsonaro. Então, para Ciro Nogueira, Tarcísio é carta fora do baralho. E agora a decisão mesmo para ele do Progressistas é entender se eles vão apoiar, se eles estarão juntos nessa eleição presidencial com Flávio Bolsonaro ou não. Pelo que eu conversei com ele, pelo que eu apurei, isso ainda não está decidido, não está formalizado. Vai depender muito do que eles entendem ser aí a viabilidade eleitoral de Flávio, que acabou colocando ali a pré-candidatura de uma maneira meio isolada, sem conversar com ninguém, sem fechar acordo com os partidos. Então isso é algo que ainda vai se desenhar ao longo dos próximos meses. Aqui em São Paulo, outro cenário para os progressistas também precisa se desenhar. O PP está fazendo essa pressão, então, para lançar um candidato próprio aqui ao Palácio dos Bandeirantes, que competiria com uma eventual tentativa de reeleição de Tarcísio de Freitas. A ver, porque o jogo político ainda pode mudar bastante. O Tarcísio está de férias, retorna no início da semana que vem para São Paulo, e aí algumas conversas podem acontecer nesse sentido ou não. O fato é que o PP acha que pode puxar candidatos de deputados estaduais e federais se lançar alguém bastante bolsonarista para pegar na mão de Flávio Bolsonaro, algo que eu também já contei aqui, para ser o palanque de Flávio em São Paulo, já que eles entendem que Tarcísio não o fará. Muita água para rolar ainda, mas o fato então é que a gente tem nesse momento esse distanciamento de Ciro e Tarcísio, pelo menos na esfera presidencial. Relembro, no entanto, Nonato, é importante a gente dizer que apesar do Progressistas ter essa postura, outros partidos e alguns aliados de Tarcísio aqui em São Paulo acham o contrário, acham que Flávio vai desistir sim dessa candidatura depois do Carnaval, abrindo espaço novamente para Tarcísio, mas aí é futurologia e a gente vai ficar por aqui apurando e aguardando para ver o que acontece.